Você que trabalha na enfermagem já ouviu frases como: plantão é assim mesmo, intervalo você tira quando der, quem trabalha em um hospital tem que aguentar pressão, ou piso da enfermagem não se aplica aqui. Pois é, o problema é que muita coisa virou rotina na enfermagem e não é normal. E mais do que isso pode ser abuso trabalhista. Antes de começar, vamos para aqueles avisos clássicos. Meu nome é Madison Batista, sou sócio do Venance Batista Advogados, e aqui no canal nós temos uma missão: fazer você entender quais são os seus direitos no trabalho. Então não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para saber sempre que sair um vídeo novo. Hoje eu quero falar sobre os maiores abusos trabalhistas na enfermagem. E aqui vale para enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, profissionais de hospital, clínica, UPA, emergência, CTI, maternidade, home care e instituições de longa permanência. A enfermagem é uma das profissões mais importantes da saúde, mas também é uma das mais sobrecarregadas. É plantão pesado, falta de funcionário, pressão psicológica, dobra de escala, intervalo que não acontece, adicional paga errado e muitas vezes o trabalhador que aceita tudo porque acredita na saúde é assim mesmo. Mas não é porque acontece todo dia que está certo. O primeiro abuso é a jornada excessiva sem o pagamento correto. Na enfermagem é muito comum a escala 12/36. Trabalha 12 horas e descansa 36. Essa escala pode ser válida, mas precisa ser respeitada. Quando o trabalhador dobra o plantão com frequência, quando cobre o colega que faltou, quando fica além do horário para terminar procedimento, passar plantão ou preencher prontuário e depois não recebe corretamente por isso. Imagina uma técnica de enfermagem que entra às 7 da manhã para sair às 7 da noite. Só que uma colega falta, a chefia pede para ela: segura só mais um pouco. E esse só mais um pouco vira mais 4, 6 ou 12 horas. Depois a empresa chama isso de ajuda ou de banco de horas ou necessidade do setor. Mas se houve trabalho, precisa existir pagamento correto ou compensação válida. Banco de horas não é bagunça, não é uma planilha escondida que ninguém entende e que nunca vira folga. O segundo abuso é a falta de intervalo. Essa talvez seja uma das maiores dores do profissional de enfermagem. O profissional que trabalha 12 horas em pé, atendendo o paciente, medicando, fazendo evolução, lidando com familiar, emergência, intercorrência, e quando percebe, não conseguiu parar nem para comer com um pouquinho de calma. Às vezes, o ponto mostra que o intervalo foi feito, mas na prática o trabalhador comeu em 10 minutos e foi interrompido várias vezes ou nem saiu do setor. O que precisa ficar claro aqui: intervalo não é favor, intervalo é direito. Se a instituição não tem funcionário suficiente para permitir que o profissional pare, isso é um problema sério de gestão. Não pode ser jogado nas costas do trabalhador. O terceiro abuso é o adicional noturno pago errado. Muita gente na enfermagem trabalha de 19 às 7 da manhã, de 20 às 8 da manhã, ou em plantões noturnos. Trabalho noturno urbano, em regra, é aquele realizado entre 10 da noite e 5 horas da manhã e deve ter o adicional noturno. Além disso, existe a chamada hora noturna reduzida, que interfere no cálculo e quando a jornada começa à noite e passa das 5 da manhã. Também pode existir discussão sobre o pagamento do adicional nas horas prorrogadas. O erro comum é a empresa pagar um valor fixo qualquer sem explicar cálculo ou pagar apenas uma parte desse adicional. Então não basta olhar se existe adicional noturno no seu contra-cheque. É preciso saber se ele está sendo calculado de forma correta. O quarto abuso é a insalubridade mal paga ou não paga. A enfermagem trabalha exposta a agentes biológicos, sangue, secreções, material contaminado, pacientes, descarte de resíduos, ambiente hospitalar, isolamento, CTI, emergências e vários outros riscos. Em muitos casos, pode existir direito ao adicional de insalubridade. O grau depende da função, do setor e da sua exposição real. Não é automático para todo mundo do mesmo jeito, mas também não pode ser ignorado pela empresa. E cuidado com aquela frase: fornecemos EPI, então não tem insalubridade. Receber luva e máscara não significa automaticamente que todo o risco foi eliminado. É preciso analisar se o EPI era adequado, suficiente, trocado com regularidade, fiscalizado se realmente neutralizava o risco. O quinto ponto é a confusão sobre o piso da enfermagem. Muita gente chama de teto da enfermagem, mas o nome correto é piso. Piso é o mínimo, teto seria o máximo. Então, quando falamos de lei do piso da enfermagem, estamos falando de um valor mínimo para enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiros. Os valores previstos são: enfermeiro, 4.750, técnico de enfermagem, 70% desse valor.
Auxiliar de enfermagem e parteira, 50% desse valor. Mas aqui precisa ter cuidado. A aplicação do piso envolve alguns detalhes. Principalmente depois de decisões do STF. É preciso analisar se o trabalhador está no setor público, privado, entidade filantrópica, prestador vinculado ao SUS, qual é a carga horária, qual norma coletiva se aplica e como está sendo remunerado neste momento. Então existem duas frases perigosas. A primeira: todo mundo tem que receber exatamente R$ 4.750 em qualquer situação. Está incompleto. A segunda: ninguém tem direito porque o STF suspendeu tudo. Também está errado. A análise precisa ser feita caso a caso. O ponto principal é: o piso é o mínimo, não uma desculpa para cortar outros direitos. A empresa não pode usar o piso para retirar adicional, benefício, gratificação ou aumentar a jornada de qualquer jeito. O sexto abuso é o acúmulo de função. Isso acontece muito na enfermagem. O profissional é contratado para uma função, mas acaba fazendo várias. Recepção, limpeza, transporte de pacientes, farmácia, almoxarifado, autorização de convênio, atendimento telefônico, controle de estoque, função administrativa e até tarefas de algum outro cargo. Nem toda tarefa extra gera direito automático, mas quando a pessoa passa a assumir atividades diferentes de forma habitual, com maior responsabilidade ou fora da função contratada, isso precisa ser analisado com um pouquinho mais de carinho. Exemplo: uma técnica de enfermagem que, além da assistência aos pacientes, passa a fazer escala, controle de estoque, resolver sistema, atender família, marcar procedimento, cobrir ali funções administrativas todos os dias. Isso pode deixar de ser uma simples ajuda e virar um abuso. O sétimo abuso é o assédio moral. Na enfermagem existe uma cultura muito perigosa de normalizar o grito, humilhação e a pressão excessiva. A cobrança pode existir, o que não pode existir é a humilhação. Não é normal dizer que, se não aguenta a pressão, pede demissão. Ambiente hospitalar é tenso, sim, mas tensão do trabalho não autoriza violência psicológica. O oitavo abuso é manipular ou mascarar a jornada. Às vezes o ponto é sempre igual, com horários redondos. Às vezes o mando bater o ponto e voltar para o setor. Às vezes o trabalhador precisa chegar antes para trocar de roupa, receber plantão, conferir paciente, ou sair depois para passar plantão e terminar o prontuário. Mas esse tempo não aparece no seu registro. A passagem de plantão é muito importante. Se o trabalhador precisa chegar antes ou ficar depois por exigência da rotina, esse tempo pode ser considerado tempo à disposição. A empresa não pode fingir que o trabalho só começa quando está no papel, se na prática começa antes. E nono abuso é a contratação irregular. Na saúde é comum aparecer a contratação como pessoa jurídica, cooperado ou autônomo. Só que na prática, o profissional tem escala fixa, chefe, horário, uniforme, cobrança, subordinação e rotina igual ao de empregado. O nome do contrato não manda sozinho. Se a realidade é de emprego, pode existir discussão sobre o vínculo empregatício. Resumindo, os maiores abusos na enfermagem costumam ser jornada excessiva, plantão dobrado sem pagamento, falta de intervalo, adicional noturno errado, insalubridade mal paga, piso desrespeitado, acúmulo de função, assédio moral, ponto manipulado e contratação irregular. E o mais grave é que muitos profissionais só percebem isso depois de anos, quando já estão esgotados física e emocionalmente. Então, se você trabalha na enfermagem, comece a observar sua escala, seus horários reais, se você consegue tirar intervalo, se faz passagem de plantão antes ou depois do horário, se recebe adicional noturno corretamente, se recebe insalubridade, se o piso está sendo observado e se existem situações de assédio ou acúmulo de função. Guarde contra-cheques, escalas, prints, mensagens, controles de ponto, documentos internos e tudo que mostra a realidade do seu trabalho. Porque no direito do trabalho não importa apenas o que está no papel, importa o que acontecia na prática. A enfermagem cuida da vida dos outros todos os dias, mas isso não significa que os direitos desses profissionais possam ser ignorados. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com um profissional de enfermagem que precisa entender sobre os seus direitos.